Atividade avaliativa 4. Gabarito. Bem, pessoal, eram 3 questões. A primeira delas, de um item de material conhecemos o consumo médio diário, 20 peças, cadência de compras 12 vezes, então 12 vezes ao ano nós efetuamos a compra, estoque de segurança 1000 peças, tempo de ressuprimento 2 meses, frequência de operação da empresa 30 dias por mês. Primeira informação que nós vamos ter que descobrir então, e basicamente já foi dado, vai ser a nossa demanda média mensal. O que nós vamos fazer? Consumo médio diário de 20 peças multiplicado pela frequência de operação da empresa de 30 dias por mês, que vai gerar então 600 peças. Outra informação que nos é dada é a nossa cadência de compras, 12 vezes ao ano. Lembre da fórmula. Cadência de compras vezes intervalo tem que ser igual a 12. Dessa maneira, você já descobre que o seu intervalo de ressuprimento vai ser de 1 mês. Vamos agora encontrar o lote de compras. Através da fórmula demanda média vezes intervalo de ressuprimento que você acabou de encontrar, que é igual a 1 mês. Demanda média você já encontrou que é 600 peças, intervalo de ressuprimento 1 mês, desta maneira, lote de compras, 600 peças. Encontrado o lote de compras, podemos tentar agora calcular também o estoque médio. Veja só, nós precisamos do lote de compras e do estoque de segurança. Acabamos de encontrar o lote de compras e o estoque de segurança é um dos dados do problema. Vamos lá. Metade do lote de compras, 300 peças, estoque de segurança 1000 peças, estoque médio 1300 peças. Próximo cálculo, estoque máximo. Lote de compras mais estoque de segurança. Lote de compras já calculado de 600 peças, estoque de segurança dado do nosso exercício, estoque máximo então 1600 peças. Observe que esse foi o caminho utilizado, mas não é o único caminho utilizado. Você pode ter encontrado os mesmos valores através de um outro caminho, que não há problema algum. Existem várias maneiras de chegarmos aos mesmos resultados, aplicando então as fórmulas de diferentes maneiras. Continuando os nossos cálculos, vamos agora então para o ponto de ressuprimento. A fórmula é demanda média vezes tempo mais estoque de segurança. A demanda média você acabou de calcular, 600 peças. O tempo de ressuprimento é um dado do problema, 2 meses, e o estoque de segurança também é um dado de problema. Dessa maneira, ponto de ressuprimento de 2.200 peças. O estoque teórico é o ponto de ressuprimento mais o lote de compras. Acabamos de calcular o ponto de ressuprimento, lote de compras você calculou anteriormente, 2.200 peças mais 600 peças, estoque teórico 2.800 peças. Bem, no exercício 2, é dado o consumo médio diário de 8 peças, o intervalo de ressuprimento de 6 meses, o tempo de ressuprimento de 2 meses, o estoque máximo de 1.900 peças, informa que a empresa trabalha 30 dias por mês e que o estoque de segurança equivale a 180 peças. Muito bem. No dia 10 de setembro, ao fim do dia, você inventariou o item e encontrou 780 peças em estoque. Ora, em função da quantidade encontrada, determine qual é a data prevista para a emissão de um novo ressuprimento e qual é esse ponto de ressuprimento. Muito bem, fica claro nesse exercício que o que precisamos encontrar vai ser a quantidade do ponto de ressuprimento e em que data essa quantidade vai ser necessária. Vamos resolver o exercício primeiramente entendendo ele graficamente. Observe que você tem 780 peças ao final do dia 10 de setembro. O que nós precisamos encontrar é o ponto de pedido para então determinarmos em que data esse ponto de pedido acontecerá. É esse o resultado do exercício. Pois bem, através das informações frequência de operação da empresa e consumo médio diário, nós podemos encontrar a demanda média mensal, 240 peças. O cálculo do ponto de pedido, então, vai ser 240 peças, que é a sua demanda média, vezes o tempo de ressuprimento, que é um dado do exercício, 2 meses, mais o estoque de segurança, que também é um dado do exercício, 180 peças.
Dessa maneira, 480 com 180, 660 peças é o valor do ponto de pedido. O que queremos descobrir agora é em que data esse ponto de pedido vai ocorrer, sabendo-se que no dia 10 de setembro nós temos 780 peças. Ora, de 780 até 660, que é o nosso ponto de pedido, nós temos então um consumo de 120 peças. Você sabe que você tem 8 peças consumidas diariamente. Então, 120 peças dividido por 8, você vai ter o equivalente a 15 dias. 10 de setembro com 15 dias, você vai ter o ponto de pedido sendo alcançado no dia 25 de setembro. No exercício 3, você tem um gráfico resumido e informa que essa evolução de estoque se repete por 12 meses. Você tem que a demanda anual e os tempos de ressuprimento são constantes, que o estoque teórico equivale a 9.500 peças, que o ano comercial da empresa é de 360 dias. E também, para efeitos de cálculo, considere sempre o período de 12 meses e um estoque de segurança de 2.500 peças. Pois bem, esse é o gráfico dado. De cara, nós já podemos identificar duas informações extremamente importantes: tempo de ressuprimento e intervalo de ressuprimento. Relembrando, tempo de ressuprimento é o tempo entre a solicitação, ponto de pedido, ou ponto de ressuprimento ou ponto de encomenda, até a chegada efetiva do material. Esse aqui é o nosso tempo de ressuprimento. Ora, de 25 dias para 30 dias, nós temos que o tempo de ressuprimento equivale a 5 dias. E o intervalo? O intervalo é a diferença entre uma e outra solicitação ou entre uma e outra chegada de material. Desta maneira, 60 para 30 dias, nós temos que o intervalo é de 30 dias. 25 para 55 dias, também temos que o intervalo de ressuprimento equivale a 30 dias. O exercício nos pede ponto de pedido, demanda média diária, tempo de ressuprimento e intervalo de ressuprimento. Tempo e intervalo, nós já calculamos. Você já sabe agora que o tempo é o tempo decorrido entre a solicitação e a chegada, e o intervalo entre duas solicitações ou duas chegadas de material. O que nos falta ainda encontrar é o ponto de pedido e a demanda média diária. Vamos lá. Utilizando-se da fórmula do estoque teórico, nós temos que o estoque teórico é a demanda média que multiplica a soma de tempo mais intervalo mais o estoque de segurança. Foi-nos dado o estoque teórico, 9.500 peças. O intervalo você já encontrou 30 dias, o tempo você já encontrou 5 dias, o estoque de segurança você tem 2.500 peças. Dessa maneira, a demanda média diária equivale a 200 peças. Vamos ao ponto de pedido. Demanda média vezes tempo de ressuprimento mais estoque de segurança. 200 peças de demanda média vezes 5 dias, mais o estoque de segurança, equivale a um ponto de pedido igual a 3.500 peças. Era isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de postar no fórum. Grande abraço a todos.